seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Em Detalhes, a gente vai conversar sobre barras, sim? Vou te falar tudo sobre a barra fixa, tudo sobre a barra móvel e mais. Vou te ensinar a fazer uma barra móvel para você poder usar aí na sua casa, sim, e treinar ali em casa mesmo as dificuldades que você tem em aula. Vamos lá? Bora lá então. Então vamos lá. Primeira opção de barra, que é a mais convencional, né? É a barra que é fixada na parede, sim? Então, normalmente em escolas, né, de dança, escolas de balé, a gente tem uma barra fixada na parede. O que é legal dessa barra? Que ela é bem estável, né? Então ela é bem firme, tá? E aí tem alguns movimentos que eu posso precisar ensinar para o meu aluno e tal, que eu posso usar a barra fixa para isso. Por exemplo, eu posso querer ensinar para o meu aluno um glissade, e aí no glissade eu vou ensinar para ele essa questão da gente subir, depois descer, enfim, né? E aí eu posso ensinar primeiro fazendo ele usar a força na barra. Então ele faria isso aqui na barra. E isso aqui, forçar assim na barra, numa barra móvel, né? A barra acaba balançando, ok? Então é legal uma barra fixa para a gente poder trabalhar essas coisas e mostrar essas coisas. Outra coisa que é interessante da barra fixa, um aluno iniciante é interessante que ele trabalhe na barra fixa. Para quê? Para que ele tenha mais estabilidade ali para conseguir coordenar o resto do corpo. Se eu coloco um iniciante numa barra móvel que não seja muito estável, que ela balance, dependendo do movimento que ele faz, depois eu vou mostrar na móvel, o aluno ele fica inseguro, né? Porque o apoio dele não é um apoio assim tão forte, então ele acaba ficando inseguro e aí ele não consegue dar o máximo dele no outro lado do corpo, que é o corpo que está trabalhando. Então é legal a gente ter uma barra fixa, principalmente em escola. Mari, em casa, é legal ter barra fixa? Sim, no começo sim, tá? Por quê? Porque você vai ter essa estabilidade que o aluno iniciante também tem, tá? Vou te mostrar tudo sobre a barra fixa daqui a pouquinho, mas só para a gente entender o processo. Eu começo numa barra bem fixa, bem firme, depois eu passo para uma barra móvel que ainda tenha estabilidade ali, né? Mas que dependendo do movimento que eu faço, se eu coloco muito peso puxando a barra para cá, eu acabo deslocando a minha barra móvel, a fixa isso não acontece. Então, conforme eu vou evoluindo tecnicamente, eu tenho condições de também ir buscando uma barra menos estável para ajudar na minha evolução. E tem muito aluno que acaba não querendo trabalhar na barra móvel porque ela é instável, porque sabe que não consegue dar o máximo de si na móvel, mas aí é a hora da gente começar a trabalhar. Se eu já consigo dar o meu máximo aqui na fixa, o próximo passo é eu ir para uma móvel. Depois da móvel, o que eu posso fazer? Numa sala de aula de balé, eu posso ir para o centro, né? E eu posso fazer os exercícios de barra no centro sem barra. E em casa eu posso partir para uma barra menos estável ainda, que é uma barra que eu vou te mostrar hoje como você pode fazer para que ela não fique tão estável e você realmente desenvolva ali o controle do seu corpo, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então o primeiro estágio é eu trabalhar numa barra fixa. Quais são as medidas, quais são as regras ali para a barra fixa para que ela seja confortável? Primeira coisa, o braço, né? Então, o braço que segura na barra, ele nunca deve estar esticado, tá? Exceto, sei lá, eu vou fazer um souplesse. Então, eu tô aqui trabalhando no demi-plié e aí eu vou fazer um souplesse. A minha mão na barra vai deslizar e aí eu posso esticar o meu braço para fazer esse souplesse. Sim, mas é só uma passagem, tá? Não eu não fico o tempo todo trabalhando com ela esticada. Então, por exemplo, se é uma barra muito baixa, eu preciso trabalhar com o braço o tempo todo esticado. Isso não é legal, tá? Eu perco a minha mobilidade do corpo e eu acabo descarregando mais peso na barra por ela estar mais baixa. Então, o que é o ideal? O ideal é que o meu braço esteja quase a 90 graus o meu antebraço esteja quase 90 graus com o meu braço, sim? Então, que a gente faça essa angulação aqui. Isso que é o legal, tá? Por exemplo, uma barra muito alta, aí o meu braço, né, se eu fosse uma pessoa menor do que eu já sou,
ficaria assim, isso não é legal. E aí, muitas vezes, em sala de aula, né, às vezes a gente só tem uma barra e coloca a criança nessa barra. E aí é tenso, né, porque a criança pequenininha, ela tem que trabalhar o tempo todo assim, e isso não é legal para ela. Então, aí, o que é legal a gente fazer? A gente tem uma barra opcional, que é a barra mais baixa para a criança, tá? Aí você pode ter as duas na mesma parede, ou você pode ter uma sala só para criança, onde todas as barras são mais baixas. Na minha escola, quando eu tinha escola, a sala das crianças, a barra era super baixinha, era só uma sala só para crianças, então a barra era bem baixinha. Aí, qual a altura mais ou menos? Eu deixava com 60 centímetros do chão, tá? Então, vinha 60 centímetros e fixava a barra para criança. Essa barra aqui, ela tá fixada a 1 metro do chão, tá? Então, para mim, Mari, a minha altura ideal é aqui. Se eu fosse mais alta, ó, já não estaria tão ideal assim, porque meu braço está quase esticado. O ideal seria estar um pouquinho mais alta, ok? E aí você vai me perguntar, nossa Mari, mas na sala de aula, né, eu tenho alunos muito altos e tenho alunos muito baixos, né? E, enfim, no Brasil, né, a gente tem essa mistureba, tá? E isso é muito legal, porque dá pra gente fazer várias coisas com vários tipos de pessoas, né, biotipos diferentes. Mas o que é o ideal? Em sala de aula, o ideal é que a gente deixe a 1 metro. Então, 1 metro não fica ruim para uma pessoa baixa como eu e também não fica tão ruim para uma pessoa alta, sim? Dá pra gente trabalhar ali esse meio termo, tá? Uma outra coisa interessante da barra, a distância que a gente mantém a barra, essa parte da barra da parede, tá? Eu não posso ter uma barra muito encostada na parede que a minha mão fique batendo o tempo todo na parede, né? Porque a gente movimenta a mão, a gente faz um pôr de bras e aí vou tentar pôr a mão na barra e vou acabar batendo na parede. Então eu preciso manter uma distância. Com 10 centímetros já é suficiente para a mão se movimentar tranquilamente em volta da barra. Porém, se a gente começa a deixar a barra ali com 20 centímetros, às vezes até 30 centímetros, a gente consegue usar esse espaço dentro, esse espaço interno da barra, para fazer alguns exercícios de alongamento. Sim, isso é bem legal, tá? Aqui eu gosto de trabalhar na minha escola também, na Deleite, eu trabalhava com 20 centímetros, porque era o espaço suficiente que eu tinha para eu conseguir entrar atrás da barra para aplicar alguns alongamentos nos meus alunos, tá? Então, essa daqui, ela tá a 20 centímetros da parede. Uma outra coisa interessante, né? Como aqui eu tô no estúdio, né? E aqui no estúdio eu uso mais para gravações mesmo e raramente aí para aulas particulares. Eu tô em cima do aluno, eu não uso essa barra aqui para turmas, né, cheia de alunos e tal. Por quê? É uma barra fina, sim, a bitola dela é fina. O que acontece quando a bitola da barra é fina? Eu consigo dar a volta inteira da mão com ela, tá vendo? Eu consigo abraçar a barra. Se eu consigo abraçar a barra, eu consigo fazer força nela. Sim, fazer força muitas vezes de forma inadequada. Então, o ideal é que seja uma barra mais grossa para que o aluno não consiga abraçar. Por exemplo, ele vai fazer um développé, ele abraça aqui, ele tem uma alavanca de força. Isso não é legal. Então, ele tem que ser uma barra que ele não consiga abraçar para que ele não tenha tanta alavanca de força. Aqui eu não tenho esse problema, primeiro porque sou eu quem uso e eu monitoro isso em mim. E segundo, porque quando eu dou aula particular, eu estou em cima do aluno e eu sei que ele vai fazer isso e eu já corrijo ali em cima na hora. Mas o ideal é que você trabalhe com uma bitola maior. Aqui, se eu não estiver enganada, esse tubo aqui, ele tem um tubo de 1 polegada, ele tem aproximadamente 40 milímetros, tá? O ideal é que você trabalhe com um tubo de 1,5 polegadas, que vai ter ali 50 milímetros, que aí não dá para fechar a mão, tá? Uma outra coisa interessante, a questão da tinta. O ideal é que você realmente pinte com uma tinta adequada lá, eu não lembro o nome da tinta, mas o serralheiro sabe, que é uma tinta que ela não descasca tão fácil, porque a nossa mão transpira e o suor da nossa mão em contato com a tinta faz ela descascar e aí começar a soltar a ferrugem do ferro, né? Isso aqui é um tubo galvanizado, tá? Então é um tubinho de ferro ali, que conforme vai soltando a tinta, ele começa a soltar a ferrugem. Outra coisa interessante, bom, quanto à fixação dela, né? Então vamos lá, vou te mostrar agora a fixação.
Vamos lá, olha, essa barra aqui eu mandei fazer, tá? Eu chamei um serralheiro e pedi pra ele fazer. Existem lugares que você consegue comprar a barra pronta, tá? Mas normalmente é mais caro do que mandar um serralheiro fazer. E aí, o que eu falei pra ele? Eu falei que eu precisava fixar na parede e tal, e ele tinha vários tipos de fixação. A mais barata que ele tinha era essa, que ele faz esse Lzinho. E aí ele fixa aqui e fixa aqui, tá? Ele colocou uma base aqui só para ficar mais forte essa alavanca aqui. E aí, qual é a grande questão? Nunca faça a barra só o L sem esse suporte aqui, tá? Porque é isso aqui que não deixa ela entortar. Uma outra coisa importante, aqui ó, eu tenho 1,5 m, tá? Então aqui tem 1,5 m, cada 1,5 m eu tenho uma fixação. Isso faz a minha barra ficar muito firme, principalmente aqui no estúdio, que eu uso bastante para me pendurar, para mostrar, né, nas gravações o passo em câmera lenta e tal. Eu não posso ter mais do que 1,5 m aqui, senão a barra começa a ceder, tá? Então isso para quando você quer uma barra bem firme. Essa barra aqui é a mais firme que eu já vi em toda a minha vida. Sim, mas foi uma barra bem barata. E o próprio serralheiro quem fixou, né? Então um parafuso bem forte para fixar. Não dá para ser aqueles parafusinhos bucha 8, sabe? Os parafusinhos boqueta, não. Tem que ser um parafuso mesmo. Ele usou o sextavado, que aí ele consegue realmente apertar. Enfim, a fixação da barra, ela é muito importante. E aí uma coisa interessante que eu quero te falar. Essa barra aqui, ela tem 6 metros. E aí, olha só, eu não uso ela até o final da parede, né? Você não precisa colocar a sua barra até o final da parede. Por quê? Nenhum aluno vai fazer aula aqui, né? Não dá para ele fazer aula aqui, porque se ele virar e fizer um arabesque, ele vai bater aqui, no meu caso, no espelho. Então, eu deixei essa distânciazinha aqui, que é o suficiente, por exemplo, se eu fizesse um chassé e um braço de arabesque. Sim, aí eu não bato no espelho e consigo ter uma boa movimentação aqui, aproveitando bem o espaço da minha parede, sem precisar que a barra vá até lá. E acaba sendo uma economia também, né? Não chegar num lugar que você não vai usá-la. Uma outra questão também é pessoas que gostam de fazer a barra essa parte da barra com um tubo de madeira, tá? Então aquele tubo redondinho, tipo cabo de enxada, né? Aquele bonitinho e tal, dá para fazer também. Aí você vai pedir para o serralheiro só fazer um suporte que você consiga encaixar o cabo nessa região. E aí, Mari, barra em casa, como que eu poderia fazer? Você pode falar para o serralheiro fazer essa parte do suporte com um negócio redondo assim para você encaixar o cabo da enxada ali dentro e uma outra do outro lado. Você vem, fixa as duas e coloca o cabo da enxada, fica uma barra de madeira que não precisa ser pintada, né? Esse cabo ele é bem lisinho, ele não tem farpa. Então você consegue fazer uma barra assim que também sai bem mais barato. Sim, essa foi nossa barra fixa. Vamos para móvel? Bora lá para móvel. Olha só, esse daqui é o cabo de enxada que eu falei, tá? Ele é um cabo, deixa eu ir bem pertinho, ó, mas ele é bem redondinho, tá vendo? Você pode dar uma lixada nele para tirar qualquer farpinha que tenha e pode envernizar. Passar um vernizinho aqui. E aí você vai falar pro serralheiro fazer uma cantoneira, né, que eles chamam, tem um outro nome disso. E aí você vai só encaixar o cabo aqui e na outra parte, e aí fica a sua barra sendo de madeira, assim, linda, maravilhosa, poderosa. E aí só na hora de você escolher o cabo, olhe bem, tá, pra ver se ele não tá torto. Aí você coloca ele assim, ó, nessa posição, inclinada, não sei se dá pra você ver aí. Tá dando pra ver aqui? Sim? Você coloca ele nessa posição, ó, e aí você consegue ver se ele faz alguma barriga, alguma coisa assim. Esse daqui tá bem retinho. Sim? Agora a gente vai pra móvel, vamos lá. Então vamos lá, essa daqui é a barra móvel, tá? Essa barra aqui eu comprei, eu não mandei fazer, então eu comprei de um lugar que é especializado em barra e tal, e comprei pronta. O que é legal dessa barra? Ela vem desmontada, tá? Então o transporte acaba sendo mais fácil, ela vem desmontada, você solta ela aqui, e aí você vai encaixando as peças e tal e vai montando. É uma barra bem estável, tá? Apesar dela ser móvel, ó, ela é bem estável. O que torna ela instável? A hora que eu faço algum movimento incorreto. Por exemplo, se eu fizer deixa eu pôr ela mais pra cá pra você.
visualizar. Se eu fizesse, sei lá, um tandi ou um développé, levando o meu corpo junto, ela vem comigo. Sim? Então, essa é uma grande diferença da barra fixa para móvel. Por isso que depois que a gente consegue controlar os nossos movimentos nos exercícios de barra na fixa, é legal a gente vir para móvel, para realmente testar se a gente numa perna alta não tá, né, num grand batiment, não tá usando força onde não deve usar, tá? Então isso é bem legal. Uma outra coisa interessante dessa barra, ela tem os ajustes aqui embaixo que você consegue mexer na altura dela, tá? Então você consegue deixar ela mais baixa ou deixar ela mais alta. Então isso também é bem interessante. Da barra móvel, e outra coisa também é a questão da barra mesmo, né? Da bitola aqui do cano. Tá vendo? Ó, eu não consigo fechar a minha mão aqui. Sim, é diferente daquela lá. Quanto mais grosso for, pior é para eu fechar a minha mão, tá? Mas essa daqui é uma bitola ideal aí, né? Uma grossura ideal pra gente trabalhar, que eu consigo ter um bom apoio pra força, sim, mas eu não exijo totalmente dessa mão ali. E lembrando, a maneira ideal da gente segurar sempre na barra é sempre assim, né? Nunca é passando o polegar para baixo, é sempre assim. Mas quando a gente faz um développé, faz um movimento que exija um pouco mais de força, a gente acaba passando esse dedinho para baixo e tudo bem, né? A gente finge que não vê e tal, e depois eu já volto para cima de novo, tá? Uma coisa interessante de barra móvel também, quando a gente vai fazer aula com mais pessoas na barra, essa barra aqui, ela tem uma distância de 2,10 metros, tá? De comprimento. E aí, o que é legal nela? Quando a gente vai fazer aula com uma outra pessoa, por exemplo, né? Normalmente 2 metros é o tanto que eu preciso, né, para me movimentar numa aula de avançado. Uma aula iniciante, a gente consegue com 1 metro, a gente consegue mais, porque tem menos deslocamentos na barra, tá? Então, iniciante 1 metro até é possível, dá para trabalhar 2 pessoas aqui, daria para ter uma pessoa atrás de mim, ou uma pessoa ali na frente e eu aqui atrás, sim? E aí a gente vai fazer os movimentos e tal, vai fazer o tandi e tudo. O que eu tenho que tomar cuidado? Se eu for trabalhar com a perna da barra, tomar cuidado com esse pé dela aqui, se eu estiver trabalhando em 2 pessoas, sim? Na frente, a mesma coisa, tá? Tomar cuidado com os pés dela. Mas beleza, vamos supor que trabalhe só uma pessoa desse lado e uma pessoa do lado de lá. E aí fica aquela briga de mão, sabe? Fica uma mão do lado de cá, outra mão do lado de lá e fica essa briga. O que é legal a gente fazer? A gente trabalhar. A gente sempre trabalhar uma de frente para outra, bem de frente mesmo, que aí eu tô vendo o movimento da pessoa e uma pessoa passa por cima a mão e outra passa por baixo, ou o mais ideal ainda é trabalhar uma de costas para outra. Então, estaria a outra pessoa aqui, ela vai se deslocar lá para frente e eu vou usar esse espaço aqui para o meu deslocamento. Então, a gente não se bate. Só que qual é a questão disso? Eu preciso realmente ter noção de espaço, porque senão ela vai ficando nas minhas costas e eu vou apertando a menina lá e aí ela só tem esse espacinho para trabalhar. Tá? Então eu preciso ter muita noção de espaço para entender, o meio da barra é aqui, então eu tenho que ficar daqui para frente e não importa o que aconteça, eu não posso invadir o espaço de trás, tá? Então são 2 maneiras aí de trabalhar. Eu gosto mais de trabalhar de costas para a menina, porque aí eu tenho o meu espaço aqui, ela tem o dela lá e cada um sobrevive no seu espaço, tá tudo certo, tá? Mas você pode ter uma barra dessa móvel na sua casa, sim, para você fazer os seus exercícios aí, fazer o seu treino em casa para melhorar o seu desempenho em sala de aula, e é uma barra bem firme e bem bacana para você trabalhar, tá? Mari, onde é que eu compro isso? Quanto é? Não é barato, eu não acho barato a barra móvel, eu acho ela bem carinha, mas é uma barra bem estável assim para se trabalhar e tal. Mas se digita aí na internet barra móvel, sim? E aí você vai achar vários lugares que vende barra móvel, tá? Eu não lembro, nem sei se eu tenho ainda o contato onde eu comprei essa, tá? Senão eu passava, mas eu não lembro. Tudo bem? Vamos agora aprender a fazer uma barra assim? Bora lá? Vamos aprender a fazer então, bora lá!
Então vamos lá aprender a fazer a nossa barra móvel, sim, para que você possa ter a sua barra aí na sua casa, ok? Para poder fazer aí os exercícios e tudo mais. Bom, o que a gente vai precisar para fazer essa barra? A gente vai precisar de alguns materiais que eu vou deixar escrito aqui embaixo, mas a gente vai precisar de 2 cotovelos de 40 milímetros por 90 e eu não decorei isso porque eu já trabalhei em depósito de construção por 10 anos na minha vida, então eu sei do que eu tô falando, tá? Mas olha só, quando você for no depósito, você vai pedir, você vai falar assim, olha, todo o material que eu preciso é material de esgoto, tá? Que é essa tubulação branca. E aí você vai falar, eu preciso de 2 cotovelos de 40 milímetros por 90, tá? Então, 2 cotovelinhos assim. Preciso de 4 T's de 40 milímetros. Preciso de 4 caps de 40 milímetros, tá? Que são essas tampinhas, tá bom? Depois você vai pedir carinhosamente para o moço do depósito cortar para você um tubo de 40 milímetros. E aí você vai precisar desse tubo, você vai precisar de 2 pedacinhos de tubo de 15 centímetros. Esse pedacinho vai ser o nosso espaçador entre uma barra e outra, tá? 2 pedacinhos de 15, são 4 pedaços de 20 centímetros, tá? Então, são 4 pedacinhos assim de 20 centímetros. 2 pedaços de 1 metro. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho 1,58 m de altura, tá? 1,55 m, 1,56 m, até 1,58 m. Eu cortei esse tubo de 1 metro com 80 centímetros, porque isso aqui é o pé da minha barra, tá? Então aí você vai ver. Se você tiver até 1,58 m, você pode cortar com 80 centímetros o pé, tá? Se você tiver mais de 1,58 m, aí você pede para ele cortar com 1 metro, porque aí você vai precisar ajustar aí conforme o seu tamanho, tá bom? Se não, até 1,58 m, dá para usar de boa 80 centímetros de pé. Então, 2 pedaços de tubo de 80 centímetros. A bitola do tubo é tudo 40 milímetros, tá? De esgoto. E aqui, a gente precisa de um pedaço de 1,20 m. Sim? Um pedaço de 1,20 m, que é a nossa barra mesmo, onde a gente vai deslizar nela. Na verdade, 2 pedaços de 1,20 m. Tranquilo? Tá, vou deixar todo o material anotado aqui embaixo. E aí, o que é legal? Você pode ou comprar um potinho de vaselina ou usar manteiga, tá? Por mais estranho que pareça, você vai entender. Porque é tão pouquinho que usa que às vezes não vale a pena comprar um potinho de vaselina. Mas enfim. A gente vai começar a montar então nossa barra agora. Bora lá, vamos fazer juntas. Bom, primeira coisa que eu vou montar vão ser os pés da barra, tá? Os pés da barra eu vou usar aqueles 4 pedacinhos de 20 centímetros. Então, eu vou pegar um pé e vou encaixar, em um dos lados eu encaixo um caps, tá? E é aqui que você vai usar a vaselina. Você pode passar uma lixa também, se você quiser, em volta do tubo, se tiver difícil para encaixar. Como você pode passar vaselina ou manteiga. Você passa um pouquinho de manteiga ou vaselina dentro da peça e aí vem e encaixa aqui. A minha tá super fácil para encaixar porque ela tá com um restinho de vaselina aqui, tá? Encaixei o caps e vou pegar um T, ok? Do outro lado eu vou encaixar esse T. Do outro lado vai vir outro caps, outro pedacinho de tubo e o T. Esse daqui vai ser o pé da minha barra, sim? Vai ser a base que vai deixar ela estável, ok? Então, esse é o primeiro pé. Vou pegar o segundo. Vou colocar lá meu caps. O T. De um lado vai um pedacinho, do outro lado vai outro pedacinho. E ó, lembrando, pra mim tá super fácil de encaixar porque tá tudo com vaselina já, tá? E aí eu tenho os 2 pés da minha barra. Sim? Beleza, Mari. Vamos montar agora a parte de cima da barra. Então, onde eu deslizo a mão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro um cotovelo e o tubo de 1,20 m, ok? E aí, coloquei aqui um cotovelo e do outro lado, outro cotovelo. Essa parte aqui vai ser a parte de cima da minha barra.
E aí eu vou colocar um espaçador para ter um pedacinho menor de barra, para ter uma barra um pouquinho mais baixa, para quando eu fizer um grand plié, por exemplo, eu conseguir deslizar a mão, tá? Então aí o que eu vou fazer? Vou pegar o pedacinho de 15 centímetros, vou colocar aqui no meu cotovelo, sim, e vou colocar um T. E aí, ó, tem que ser colocado exatamente nessa posição, ó, a segunda boca do T voltada para dentro, tá? Que é onde a gente vai encaixar a outra barra. Vou vir aqui, colocar o outro espaçador e vou colocar o outro T viradinho para lá. Sim? E aí agora eu vou encaixar um tubo aqui. Ah, eu fiz uma coisa errada, não vai caber. Primeiro um T só e encaixo um tubo, senão não cabe, né, orelha? Encaixei aqui, ok? E agora sim eu vou colocar o outro T. Primeiro nesse de baixo, aqui, para agora eu conseguir encaixar aqui, senão fica difícil para encaixar. Sim, temos ali quase uma barra, ok? Então, tem os pés e agora eu vou ter que colocar a base da minha barra aqui, o pé da barra, né? Que vai deixar ela mais altinha ou mais baixinha. Coloquei um aqui. Não é difícil de montar se você tiver vaselina. Se você não tiver, fica um pouquinho mais difícil. Aí precisa de um pouquinho mais de força, tá? E aqui vem os pés. Esse aqui tá bambinho, porque esse T tá rachado. E esse aqui. Vamos ficar em pé? Vamos testar esse negócio? Bora lá. E tchim! Plim, plim! Pronto, ó. Temos a nossa barra móvel, tá bom? O que é legal dessa barra? Você consegue guardar ela em qualquer lugar, tá? Pelo próprio pé ele virar, né? Eu posso virar assim, ó. E aí eu posso encostar ela numa parede, atrás de uma cortina, tá? Porque ela não vai ocupar espaço, né? Ela vai ficar assim, ó. E não vai ocupar espaço porque eu viro os pés, tá? E aí eu consigo deixar ela encostada numa parede para guardar. Isso é legal. Para usar, né? Vou sempre deixar o pé assim para ele ter base para eu conseguir usar, sim? E aí eu vou fazer a minha aula aqui. O que é o ruim e o bom dessa barra? Que ela não é tão estável? Sim, ela balança, tá? E se ela balança, você não consegue colocar força na barra. Então, ela é realmente um apoio, tá? Assim, para você se manter centrada onde você tem que estar e tal. Você consegue, né? Por exemplo, se eu for fazer um balance, eu consigo ter um apoio ali para balance, eu só não consigo colocar força nela, porque quanto mais força eu coloco, mais ela balança, sim? E isso é muito legal para a gente trabalhar a independência da barra, tá? Que é uma das coisas que os bailarinos mais pecam com relação à barra, em se tornar dependente dela. E aí, quando a gente trabalha numa barra assim, que não é tão estável, a gente não consegue ser dependente, tá? Mas tem uma maneira dela ficar um pouquinho mais estável, tá? Que ela tá bem extremo mesmo, tá? Eu gosto assim, mas enfim, tem uma maneira dela ficar um pouquinho mais estável, que é o jeito que você pode começar aí. Encher esses tubinhos aqui do pé da barra com pedra, tá? Pedrinha de construção mesmo, você pode encher, porque aí os pés da barra vai ficar mais firme, então ela não vai ficar tão instável assim. Combinado? Então dá pra você fazer isso. E aí, o que eu tinha falado, né? Da questão do braço sempre ficar, né, mais dobradinho, tá? Então aqui, ó, pra mim ele tá perfeito, tá? Tá até um pouquinho mais alto, poderia ser um pouquinho mais baixo. E aí, por exemplo, eu vou fazer um grand plié. Quando eu faço o grand plié, ó, pro meu braço não ficar lá em cima, eu posso descer aqui. Sim, pra eu acompanhar, porque aqui eu começo a subir ombro.
Então eu consigo descer aqui, voltar e trabalhar todo esse deslizamento, né, da mão na barra e tudo mais, tá? Então é uma barra que dá pra gente desenvolver legal um trabalho com ela. E é a barra que eu indico aí para os meus alunos online, sim, para os meus alunos que fazem balé em casa, né, com um treinamento aí TBD e tal. É a barra que eu indico para que vocês façam aí, né, para realmente desenvolver um trabalho sem criar dependência com a barra. Show? Enfim, construa a sua, faça uma foto, coloque lá nos stories e marca, tá, o Balé Online para eu poder ver a sua barra. Uma outra coisa legal que dá para fazer, dá para pintar, tá? Então você pode pegar um spray e pintar a barra toda, né, da cor que você quiser. Já vi barra pink, lilás, já vi barra dourada, tá? Então dá para você pintar, é plástico, então é só comprar um spray que pegue em plástico, que dá para você pintar também. Show? Espero ver a sua barra aí, combinado? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, dê um curtir aqui embaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo, né, com outras amigas aí do balé que possam querer fazer uma barra em casa para ter uma barra para poder treinar um pouco mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, lista VIP, a gente está em vários lugares. E eu te vejo no próximo vídeo.